Como estamos? Boa noite, superando desafios. Nossa live, hashtag bate-papo de cara limpa. Vamos falar hoje com Tassiana Aguiar, que ela é enfermeira em 2 hospitais, um público e um privado. E a gente vai falar com ela para saber como essa jovem está lidando com essa questão da pandemia, desse Covid, que atrapalhou todas as nossas vidas. Olá, Oi, linda! Mônica, tudo bom? Tudo e você? Gente, à medida... Ó, baixe mais um pouquinho que está cortando a sua cabeça. Ué, gente, não ficou nem agradável. Não, Agora tá ficou. melhor? Agora tá, porque você é alta e estava cortando a sua cabeça. Gente, Eita. por favor, esse coraçãozinho que tem aí, vocês cliquem nele, apertem bastante para que dê amplitude na live, porque senão não dá. E cada vez a live precisa de maior amplitude, né? Mais seguidores, mais pessoas para chamar. Bom, para quem entrou agora, a Tassiana Aguiar é enfermeira em 2 hospitais aqui de Maceió, um público e um privado. A gente não vai falar quais, por questões Isso, éticas. ética, Mas a gente primeiro quer saber o que todo mundo pergunta. O tal pico realmente aconteceu e os leitos tudo ocupado? Ou esse pico tão esperado não aconteceu? Aconteceu, né, Mônica? Assim, o O pico não pico? aconteceu. Não, o pico não, mas a gente passou por uns momentos bem difíceis mesmo, tanto na rede pública como na rede privada, mas a gente conseguiu também se organizar durante esse pico todo, durante essa pandemia, a gente conseguiu se organizar com antecedência e isso deixou-nos mais confortável, né? E assim, estamos levando, estamos esperando o pico estrangular como nos outros locais, né? Mas vai estar. Mas tem essa chance? Assim, Mônica, a chance pode ocorrer, né? Depende do risco de propagação do vírus. Porém, a gente percebe que deu uma diminuída da transmissibilidade da pandemia em si aqui no estado de Alagoas, assim. O seu pai está dizendo aqui, tá orgulho do pai. Olha. Pai Coruja, nunca usou o Mas tem Instagram, que tá usando ser, só tem pra que dizer. ser. Deixa eu te Pai perguntar. Coruja. Aí os leitos, por exemplo, os mais graves, eu creio, que são a vaga de leitos da UTI e respiradores. Você vê Isso. alguma diferença entre a rede pública e a privada, com essa história de falta de equipamento ou falta de respirador, ou falta de leito mesmo, leito, cama lá para a pessoa sentar, ou Olha, falta de assim, medicamento? teve uns dias, mas assim, teve alguns dias que a gente sentiu um grande sufoco, sabe, Mônica? Assim, a gente percebeu, ficou esperando, mas assim, tudo tá conseguindo, eu acho que o Estado Mas em si aonde? No conseguiu. público, no privado é igual? Foi bem parecido, não tenho dimensão assim, não. Eu acho que todo mundo conseguiu se organizar. Na verdade, eu não cheguei a ver assim sofrimento diretamente. A gente, todas as vezes, no hospital público, eu consigo trabalhar na semi-intensiva. Quando precisou subir, se não conseguisse subir para a UTI, não subi imediatamente, mas depois, logo em seguida, o paciente não ficou sem assistência, entendeu? Então, assim, eu não senti tanta dificuldade ainda, graças a Deus. E no privado foi muito organizado, a gente conseguiu fazer planos de contingências para não sofrer tanto o calor da pandemia que estava mundial, né? Que era o meu Como maior são medo. planos de contingência? Explique pra gente que você está falando com ele. Gente, né? Isso é meio nervoso. O plano de contingência. O plano de contingência é a organização pensando no futuro, né? Ah, tá. Assim, eu estou numa instituição que também privada, tanto na pública como privada, com profissionais muito competentes, não preciso puxar sardinha de ninguém, mas que tinha essa organização estrutural muito boa. Principalmente assim, eu também senti isso muito na privada. A gente se antecipou muito para que ninguém sofresse, né? A loucura, lógico que a gente obteve óbitos, isso tá aí, tá publicado, mas assim, pelo agravo da própria doença em si também, entendeu? Medicamentos, todos os Até dois, tanto o agora, público. Até agora eu não senti. Isso eu atrapalhando, né, gente? Eu converso tanto que atrapalha Não, as conversas. Até não, tá agora eu não certo. senti. Nos 2 hospitais que eu estou,
não teve essa falta. Sempre tinha a substituição, mas a falta, sim, para o paciente, graças a Deus, a gente não observou mesmo. Você tem uma ideia, porque antes, quando eu conversei previamente com você, você tinha dito que era uma ideia de X pacientes, eu não sei se de UTI ou que entravam doentes só, no público e no privado. E ocorreram óbitos você presenciou óbitos nos dois, ou mais no Presenciei. público, ou mais no Não, privado? mais no público, né? Porque até por conta da quantidade de leito, que era maior, entendeu? Do que do privado, mas presenciei pelo agravo da doença. Não assim por falta da assistência, tudo muito bem equipado, tá de parabéns, assim, eu não tenho realmente o que falar. E assim, lógico que eu presenciei alguns óbitos e a gente tentou fazer o máximo possível para evitar, né? Mas os óbitos que aconteceram foram naqueles grupos que todo mundo dizia que eram idosos, com comorbidades ou não? Teve óbitos também em pessoas jovens que não tinham comorbidade? Teve alguns óbitos variáveis, mas a maioria é com comorbidade, sim. Mas teve, sim, variáveis. Eu não posso negar, né? Não, claro, a gente está falando aqui a verdade. O seu pai novamente está dizendo quanto orgulho desta profissional que é Tassiana. Que é Não, isso, gente? não, é a Lê Aguiar. Quem é a Lê Aguiar? Ah, minha tia. Esse pessoal tá Ai, bombástico desculpe, aí. Lê, porque eu só li o Aguiar. Desculpe, ó, falando que era seu pai. Meu pai Tá é vendo? Você com Covid no começo, com pandemia, endoidou? Olha só. Como Lógico. foi? Eu passei por todas as fases, vamos dizer assim. Graças a Deus, eu já tô na fase mais avançada, né, gente? É superando os desafios. Eu passei pela fase de negação, achando que não ia chegar essa pandemia aqui, né? Em Maceió, em Alagoas, no estado em si, no Brasil em si. Achei, não vai chegar, porque a gente fica naquela... não espera isso, Tá né? lá na China, é tão não vai longe, chegar. né? A negação. Depois eu passei pela fase do desespero. Ficava louca, gente, pelo amor de Deus, eu enlouqueci. Todo mundo da minha família o tempo todo ligando, não ande, não fale com ninguém, ande com isso. Olha, foi uma loucura. O meu irmão chegava e dizia, minha filha, você é profissional da saúde, tá me deixando mais nervoso. É pra você se acalmar, mas porque eu ficava morrendo de medo, assim, que ele não conseguisse os leitos, porque era o pânico, né? Meu Deus, se ele agravar, não vai ter leito pro meu irmão, não vai ter leito pra minha mãe, não vai ter leito pra minha avó, pro meu pai. O pessoal tudo na área de risco. Aí eu fiquei muito preocupada mesmo, assim, sabe? De enlouquecer. Mesmo sendo da área de saúde, eu sou um ser humano. E claro, a gente se preocupa muito. Mas, assim, deixa eu lhe dizer assim, o melhor de tudo é que eu nunca desisti, né? Antes do Covid, antes da pandemia em si, eu trabalhava só na rede privada. Aí teve os processos seletivos, fui pra rede pública. E, assim, eu realmente nunca achei, eu falando até com uma amiga minha na época, amiga, você tá funcionando? Ah, tá. Amiga, você eu tô prestando atenção. Eu disse, amiga, quando você sai, você tem uma sensação porque de não querer voltar mais. Ela dizia, nunca fez tanto sentido isso. E realmente, nunca fez tanto sentido, assim, realmente é missão. E aí eu comecei a entender as fases. Passei da fase da negação, do desespero, aí comecei a ter a fase fervorosa, né? Que isso ia passar, que a pandemia é uma coisa que acontece, mas como todas as coisas da vida, tudo passa. E aí comecei a realmente aceitar a aceitação. E hoje eu tô nessa fase de aceitação e muito esperançosa que tudo vai passar e que com fé em Deus a gente... tem muita gente estudando, tem muita gente focada nisso e que a gente vai passar. Lógico que eu ainda me preocupo esperamos, muito. Né? A Fátima disse que seu fã-clube é grande e que ela faz parte desse seu fã-clube. Sua tia está dizendo que persistência e um amor absurdo pela profissão define esta menina. Deus deu a missão para a pessoa certa, é verdade. Deus nunca dá nada errado. Agora, você chegou, por exemplo, você tem tanto medo que chegou até pânico, ou então quando você sai, mesmo hoje que você está na fase de aceitação,
Quando você sai do hospital, você sai assim pilhada, você sai neurótica ou já sai mais tranquila? Não. No começo você Olha, saía neurótica, você eu precisava de um saía. calmante, de um vinho, de um, sei lá. O que é que você... No começo, minha filha, eu precisei. Tomava vários vinhos para poder relaxar minha cabeça, minha gente. Porque é normal, só não ficava no começo, né? No começo, eu saía assim, muito com a sensação assim, meu Deus, será que eu preciso voltar? E o povo meio que rebelde, assim, né? Porque quem não tá na área, na equipe de frente, não sentia tanto como a gente sentiu. E ainda muita gente não sentiu isso. Então eu saía, meu Deus, eu aqui, por quê? Podendo levar o risco para minha família, para minha casa. Sair de casa para deixar minha avó com minha mãe e eu ficar sozinha. Não foi fácil. Você não tá de chorar, né? Porque assim, não é fácil isso. Ou então, muitas vezes, hoje, até hoje, eu tento me trancar muito dentro do quarto quando eu venho para casa. Mas peraí, você não está com a sua mãe está aqui lhe dizendo que você é o orgulho, viu? O orgulho da minha filha linda, com certeza. E a Zileide, eita, é demais, muito focada. Que bom, todo mundo lhe, né? Sim, mas você está na casa dos seus pais ou você está em outro lugar? Não, eu fico num período meio que de transição por conta da minha avó, né? Que ela é do grupo de risco. E para ela ficar bem, eu fico nos períodos de transição. Hoje, exatamente hoje, eu tô aqui na minha casa com minha mãe e meu irmão. Hoje eu tô e ela tá lá sozinha. E aí a gente fica no controle dos sintomas, se sentir alguma coisa. E assim, voltando a dizer assim, eu hoje, dentro do hospital, por incrível que pareça, eu consegui esquecer da pandemia. Foi mesmo. E assim, eu fico preocupada. Eu fico até preocupada, né? Porque assim, de relaxar nos cuidados. E é o que eu fico me policiando o tempo todo. Eles trabalham com a equipe grande e aí as colegas, as amigas ficam o tempo todo uma policiando a outra. Porque realmente eu consegui esquecer da pandemia lá dentro do hospital. Porque a gente tem que cuidar mesmo, né? Tá ali envolvida. Então, realmente, eu esqueço que existe pandemia lá dentro. Só lembro quando eu tô sufocada dos EPIs, eu tô na marcada querendo ir ao banheiro ou tomar uma água correndo, mas eu consigo, assim... Curiosidade, vocês estão com aquela roupinha de astronauta também? Tudo. E como é que faz para ir no banheiro? Dá vontade não, né? Porque se der vontade... Vontade a gente tem, mas a gente esquece, né? A gente esquece, isso é um problema sério. Porque a gente esquece beber água, a máscara por si só, quando acopla no rosto, resseca a garganta. Então, quando vai lembrar, já é tarde. E aí já pode... No começo eu tive até infecção urinária, gente, por prender xixi e não beber água. Existe isso. Mas aí depois a gente vai se adequando e vai respeitando. Sim, mas... Opa! E também é um risco, não deixa de ser um risco, não você vai ao banheiro. Como é, assim? Como é para você? Oi, tô aqui. Cortando, gente. Tá ouvindo? Tá, pode falar. Ó, no momento que você vai ao banheiro, você tem que tirar aquela roupa, logicamente. E aí, você não fica neurótica, não? Porque será que aqui vai ser um local de contaminação? Mesmo que você não sente no vaso. Como é que vocês fazem? Minha filha, é todo um sistema, né? Tem que lavar a mão antes. Lava a mão. Eu nunca lavei tanto minha mão. Unha não temos, é tudo despelando aqui, é horrível. Então é todo um sistema para fazer xixi, para ir ao banheiro, tem que tirar a roupa com cuidado, com medo de se contaminar, para não tocar. E a gente já tem que ficar em pé para poder... Para a mulher é muito mais complicado, né? Tem que ficar em pé e todo aquele processo todo. Mas assim, depois a gente vai se adequando, né? Questão de rotina mesmo. Certo. E você antes chegou até assim, até tanto medo que você sonhou. Você me disse um episódio engraçado que eu queria. Eu sonhei com o coronavírus correndo atrás de mim. Acho que foi semana retrasada. Menina, eu me acordei louca. Minha gente, porque o que acontece? Eu tô no sistema de resta um, eu fico dizendo, né? Minha amiga pegou, a outra pegou e a gente fica aqui, eu tô aqui, ó. E eu já não sou muito boa de imunidade, né? Mas desde quando começou, eu caprichei bastante em relação à imunidade, né? Pra me alimentar melhor e tudo. Sim. Aí eu fico bem aqui, ó, no resta um. Mas chegou uma noite, as primeiras noites foram terríveis, Mônica. Não vou mentir, né? Porque assim, minha amiga era pesadelo, era acordar de manhã e dizer, meu Deus, eu tô vivendo um sonho. Eu sonhava com a cura, ia logo para as coisas, tem noticiário de cura, tem algum medicamento de cura, tem alguma coisa, a gente fica na ansiedade horrível. Eu já não sou uma pessoa fácil para dormir, porque eu acho que você tem que aproveitar a vida a todo momento, então eu já nem gosto de dormir. E com essa pandemia eu fiquei louca, assim,
Meu Deus, eu não tô conseguindo dormir, era muitos pesadelos, e no outro dia ter que estar bem para os pacientes, bem... Eu trabalho em um dos hospitais, eu fico numa área que é para paciente com doenças oncológicas, imagine, que já tem o sofrimento da doença em si. E aí já vinha com o sofrimento e o medo da morte pela doença e ainda pelo Covid. Então eu tinha que estar realmente bem. E Entendeu? essas pessoas estão mais fragilizadas ainda, com a imunidade lá embaixo, né? Porque quimioterapia e tudo, né? E a mental, né? A parte mental de achar que já vai morrer pelo câncer, vem essa doença que pode lhe levar antes do tempo e que a químio, querendo ou não, e muitas das vezes baixa a imunidade na maneira popular de falar, então eles ficam mais susceptíveis. Então, assim, eu tinha que estar bem para estar dirigindo a equipe, para estar bem com a equipe. Então, assim, quando menos espera, na semana passada, acho que foi o último sonho que eu tive, glória a Deus, que era só o que me faltava, foi o corona enorme correndo atrás de mim. E eu gritando, desesperada, sai! Não tem como, não tem como. Não, porque você vê pacientes sendo recuperados, ótimo. Mas você também vê pacientes para lá de mal e vê o óbito. Então, isso é desesperador. Porque não se tem nada tão eficaz. Eu imagino que tudo está sendo uma tentativa. Erro e acerto. Porque... E assim, por isso, sabe, Mônica, assim, eu tenho um lado meio assim para as coisas. Eu realmente amo muito a minha profissão. Quem me conhece sabe, eu amo mesmo. E assim, eu tento deixar as coisas mais leves. Eu celebro cada saída do paciente, cada alta do paciente, cada conquista, porque realmente só sabe quem passa, né? É praticamente um confinamento, o paciente fica sem contato com a família, tentando se recuperar. Então, assim, não é fácil. Tem toda a mídia, querendo ou não, muitas vezes é negativa. Isso atrapalha demais. Então, assim, eu acho que as notícias boas têm que ser compartilhadas, tem que ser partilhada. A gente não deve esquecer, óbvio e evidente, que a gente está numa pandemia, que tem muita morte, que está acontecendo muitas coisas sérias, mas a gente também precisa começar a compartilhar as coisas boas. Que eu acho que é um defeito que ainda tem muito do ser humano isso, entendeu? Compartilhar cada alta é uma emoção. E, assim, sempre quando eu compartilho alguma coisa no meu Instagram, nos meus stories, os meus amigos falam, ai, que bom, tá se alívio que esses pacientes tiveram alta, pra gente é um alívio de saber. Porque foi muito bombardeio negativo, né? E a gente já tá numa situação ruim, porque você ficar em casa com bombardeio negativo e sabendo que a situação não é fácil, né? Ó, a Angélica dizendo que você é uma pessoa humana e temos orgulho de trabalhar com você. Que bom. Aí a Carla dizendo isso, todo mundo só elogia. Sua mãe de novo. Carla, tudo feito com amor é maravilhosa. Você tá, é um reflexo de sensibilidade e amor pelo que faz. Que joia. Gente, aproveitando que a Tássia está aí, o coraçãozinho existe, clique nesse coraçãozinho. E perguntem. Se quiser perguntar, perguntem, porque a hora é essa. Ela, para quem chegou agora, é uma enfermeira que trabalha em 2 hospitais distintos, um público e privado. Ela disse que os 2 têm equipamentos assim suficientes, está dando conta do recado, mas que no público teve mais óbitos, foi isso? Ou teve mais situações? Não, mais situações por conta da quantidade mesmo de leito. É muito maior do que o privado, entendeu? Do que o privado. Tá, e as medicações, como você disse, não faltaram. Ótimo. Graças a Deus eu não senti falta. Nem os pacientes, que é o mais importante. Nem os pacientes. Você achou correta a atitude agora do governo em prorrogar mais um pouquinho, porque, afinal de contas, vinham 2 feriadões, e é prudente isso, como você, como pessoa da área de saúde, realmente é prudente? Por estar na linha de frente, eu acho que foi eu sei, imagino quanto está difícil, me coloco no lugar das pessoas que precisam estar, né, na rua, trabalhando e tudo, mas por estar na linha de frente, eu achei que foi prudente, porque a gente ainda não tem leito, está diminuindo, mas ainda está tendo uma superlotação, entendeu? Ainda a gente tem. Mas essa superlotação, então, todos os leitos estão ocupados ou ainda tem leitos? Não, porque como a gente tem
a gente conseguiu, a pandemia pegou a gente muito de surpresa, né? A gente é preparado para urgências, mas ninguém era preparado para enfrentar uma pandemia. Então, o que é que acontece? Como a gente pegou muito de surpresa, então muita coisa não era estratégico, imediato. Hoje a gente consegue fazer um planejamento do paciente numa visita multi de possível alta. Então a gente tem alta todos os dias praticamente. Então acaba que Tá. sobrando leito, entendeu? Aí tanto Entendi. entra como sai paciente todos os dias. Não tem um dia que a gente não tenha nenhuma alta e nenhuma admissão também, mas a gente ainda continua tendo admissão. Agora o que eu percebo no hospital particular deu uma diminuída mais de entrada de pacientes pela demanda e também porque o particular oferece outras ferramentas. Oferece atendimento online, telemedicina, então oferece outras coisas que facilitam para que o paciente evite entrar. Mas também o que eu percebo que hoje se assolou muito no interior, entendeu? Antes a gente estava recebendo muita gente da capital, mas eu acho que como o índice foi muito alto de contaminação já na capital, hoje está indo muito mais para o interior. Está recebendo na rede pública muito paciente de fora, muito mesmo. Entendi. Olha, o Márcio está dizendo aqui, sim, Tassi, qual a maior dificuldade dessa pandemia? A maior dificuldade da pandemia é viver ela. É muito difícil, assim, né, minha gente? A gente não poder abraçar. Eu sou muito afetiva, muito emotiva. Eu gosto do contato, eu gosto do calor humano. Então, assim, além de todo o medo, né, do que possa acontecer, e por incrível que pareça, eu ainda não tive medo de pegar. Assim, o meu medo é passar para dentro de casa, é alguém complicar. Não é que eu me acho imbatível, é porque a gente acaba que... Eu acho que quando a gente entra nessa área da saúde... Desliga, né? Desliga, não. Não gente cai a ficha. não cai, não cai. Então, assim, para mim é muito difícil enfrentar todos esses medos e, além de tudo, o contato, né? A gente se afastar das pessoas. Então, assim, para mim foi muito difícil isso, porque eu sou uma pessoa que gosta do calor humano. Então, não vou mentir, assim, se for para a parte humana, eu sinto muita falta disso, entendeu? E as pessoas ficarem isoladas, né? Isso é terrível, porque você já está com a doença que você não sabe. Meu Deus, eu vou viver, eu vou morrer, eu vou estar aqui, eu vou piorar. Você fica nesse todo estresse. A Ana Liana está dizendo aqui, as pessoas estão com muito medo, ansiosas, pânico. Aí a Lúcia Alencar está dizendo, Tassiana, é por amor e cuidado. Tassiana, você, em relação a testes, em relação, não para a população. Por exemplo, eu não sei como é, eu estou chutando e você explica. No dia a dia, todo dia no hospital, as pessoas são testadas, os enfermeiros, os colaboradores, os médicos, ou não? Isso é uma vez por semana, ou só quando tem sintoma? É porque, como nem todo mundo adoece todos os dias igualmente, né? Vamos dizer que todos os dias tem teste, porque o teste tem um dia para realizar. O teste o SWAB tem um dia para realizar, o PCR, as sorologias. Então, assim, todos os dias a gente está testando, entendeu? Se tiver sintomas, a gente testa. E agora, na rede privada, eles estão, para o profissional realizar o retorno, eles estão realizando a sorologia para ver se ele realmente está com o IgG, que a gente diz imune, né? Com o IgG positivo. Então, sim, e as pessoas, isso vocês, né, que testam quando tem sintomas, é isso? Não se testa lá dentro, vocês, se vocês não tiverem sintomas. Você pode até ter o Covid e passar até para os outros, mas não vai testar, é isso? Não, porque ainda isso está um mistério, né? A OMS está publicando várias coisas que está deixando a gente em dúvida. O que é que acontece? Não tem como a gente testar todo mundo que chegue apresentando sintoma. Porque não deixa de ser uma gripe, né? Eu digo vocês enfermeiros, médicos, vocês estão sendo... Não, a gente está começando a testar quem já teve para ver se já está apto para trabalhar. Isso a gente está começando a testar. Mas o número vamos dizer, parece que eu estou em outro estado, mas assim, o número de colaboradores, de funcionários, médicos que foram infectados não foi assim, não foi um absurdo, entendeu? Foi um número realmente bem para o que a gente vê por aí, entendeu? Então, e as pessoas infectadas,
seus colegas, por exemplo, quando chega a pessoa fica assim, meu Deus do céu, fique longe de Olha, mim, por Nossa Senhora. Ou fica todo mundo de boa, ou isso é uma reação natural. Mas eu é quero uma saber se reação. dentro lá fica assim. Por... Infelizmente, eu não posso mentir, eu sou extremamente transparente para isso. Assim, é uma. Somos seres humanos, né, Mônica? E assim, a gente não pode, infelizmente, atrapalhar a conduta humana, né? E Não. atrapalhar o instinto humano. Infelizmente, assim, sem, sem nenhum interesse, eu não tive essa distinção, não tive esse problema, né? Mas assim, muitos colaboradores sentiram, amigas, colegas minhas sentiram um certo preconceito, um certo olhar diferente, uma certa discriminação mesmo, pelo sentido de medo, né? De receio, É. infelizmente. Porque tem, Infelizmente. assim, ninguém nem tem a certeza de que você se contaminou, não vai contrair mais a doença. Se diz, Ainda é mas uma coisa. certeza é uma coisa. A gente não Né? tem A certeza sua de mãe está nada. dizendo aqui, minha filha, adoro o que faz, e sim, com muito amor e Eita, carinho, principalmente com crianças e idosos. Legal. Só elogios. muito Sim, mas linda. esse preconceito, essa coisa assim, não chega em mim. E você chegando de branco, vamos Gente, supor, em isso, casa, isso no eu sofri um pouquinho, viu? supermercado. Gente, fui. Olha, isso eu tenho que te contar. Que foi assim, uma coisa absurda como o povo olha pra gente. Pelo amor de Deus. Hoje mais não, sabe? Até diminuiu. Mas quando eu comecei, quando assim que o salão eu não podia ir para o mercado de branco, minha gente, o povo olhava, afastava o carrinho, uma coisa. Disparava. Meu Deus do céu. Mas era um disparado mesmo, a pessoa saía Mesmo! mesmo ostensivamente. Olha, uma vez eu na fila, a mulher saiu de trás, saiu mesmo de perto de mim. Eu disse, tá, eu vou ficar na fila, né, gente? Porque assim, É. eu entendo também, né? As pessoas não procuram informações também. Tem isso. Nem quer. A informação até chega, mas as pessoas também não procuram e interpretam do jeito que é. Então escuta muito zum zum e acaba não sabendo o que é real. E no meu prédio, eu também sofri um pouquinho no início, porque tinha muito idoso, por isso que foi uma das coisas que eu queria sair daqui no início, né? Porque tinha muito idoso, então eu senti um pouco. Uma vez o porteiro disse, tá, se você não se incomodar aí pela escada, tudo bem. Eu disse, graças a Deus, né? Eu moro no quinto andar, vou de escada, não tô fazendo atividade, pelo menos eu emagreço. Aí eu ia da escada mesmo. Mas A uma vez Lurdinha ele está chegou. dizendo aqui, será preconceito ou precaução? E a Carla disse, verdade, rola um preconceitozinho. Eu acho que rola, viu? Porque eu tenho uma amiga que ela foi lá naquele atendimento do Trapiche, fez o teste, quando deu positivo, todo mundo lá, todo mundo que eu digo, não o médico que atendeu ela diretamente, mas os outros, o staff, quem é fulano, quem é fulano, para tipo assim, sai de perto que É. tá com Covid, como se tivesse o diabo no corpo, né? Não, E, essa sensação. e Mas ela se até sentiu extremamente mal, ela se sentiu discriminada até dizer eu basta. Ela, não. meu, além do que ela já tinha chorado dentro do consultório, né? Do Porque consultório do médico. realmente não é fácil, né? Mas assim, eu tento, apesar de ser muito sentimental, eu tentei não absorver isso, né? Tentei não absorver. Eu senti isso dentro de casa no início, porque foi muito Foi engraçado, mesmo. porque quando eu decidi entrar, eles vão me matar porque eu tô falando isso. Quando eu decidi entrar na rede pública, aí assim, eu vi uma vez quando o meu irmão, e como era muito específico para essa doença, eu dormindo, eu vi quando meu irmão disse, é melhor a gente sair de casa, deixar ela aí, porque é um risco grande. Eu vi ele falando, né, assim, e eu entendi isso dele, né? Ele ficou com medo, não é fácil, Mas é né? E assim, chocante, né? Você quer um é, acolhimento. Imagina mas quem está doente de verdade e que e, está como se fosse numa cela, onde a é, comida vai ali, fica na porta. é. É traumático, né? É E traumático. assim, parece que tudo acontece na fase. Eu acho que eu absorvi dessa maneira ruim, porque eu tava na fase da loucura, assim, do desespero. É. Meu Deus, vou pegar doença, então eu acabei absorvendo. Hoje, realmente, assim, todo mundo já entende. Se tiver de pegar, eu não, Sim, mas ainda você não também não vai de peguei. branco para o supermercado, né? Você já Quando eu muda de. saía, porque o que é que acontece? A gente vai trabalhar, acaba indo de branco e lá utiliza
um pijama específico. Aí quando sai, você sai com a roupa tá limpa, sendo que as pessoas não têm a obrigação de entender isso, né? Não, E não ver tem, você é. de branco, então já acha que você tá trabalhando daquele jeitinho só, entendeu? Mas na Uhum. verdade não é assim, entendeu? Então eu tô limpa. E é toda uma situação, porque quando eu chego na porta de casa, a rotina mudou toda de casa, mesmo eu estando só, ou mesmo eu estando com a minha... Quando eu venho pra casa pra ficar com minha mãe e meu irmão, eu tiro a roupa na porta de casa. Tiro tudo. É roupa, os sapatos são tudo na porta. E eu tiro tudo. A roupa toda, já coloco pra lavar e já entro direto pra tomar banho, assim. Já é uma rotina Entendi. diária mesmo. Ó, a Fátima está perguntando, os EPIs que os gestores estão entregando são seguros? Protegem mesmo? Só aconteceu uma vez da gente não sentir segurança e a gente recusou e na mesma hora foi reposto o outro. Graças a Deus, assim, parece que eu tô mentindo, eu não sou contratada para defender nada. Peraí. Vamos explicar isso aí. Vocês recusaram, assim, quando chegou os Não, a gente EPIs? viu que o material não era um material bom. E aí a Sim. gente na mesma hora falou e aí deram outro material, conseguiram achar outro material, entendeu? Porque a gente consegue muitas doações também, né? Isso no público ou no privado? No público. No público. Mas depois isso foi assim, nunca me faltou, graças a Deus, EPI. Na Mas mesma hora ainda foi bem reposto. que vocês se posicionaram e ainda bem que reviram isso, né? Ah, Porque. não, na hora. E assim, a Ainda bem. própria coordenação, gerência, direção e até o serviço de controle de infecção são setores muito competentes, né? E graças a Deus, assim, muito atuantes. Eles mesmos falam, se não tiver roupa, vocês não têm obrigação de entrar. Então, como o foco realmente é salvar o paciente, é curar o paciente, então eles fornecem o que é correto mesmo. E É. assim, não demorou nem 30 minutos. Aí fez, tinha uma certa quantidade já dos seguros, mas que não dava para todos, então nenhum paciente ficou sem assistência, mas em 30 minutos chegaram todos os outros e a gente se equipou para poder entrar nas Mas se enfermarias. vocês não batessem um pé, talvez ficasse com o de pior qualidade, né? Mas eu acho que, Talvez. na verdade, é questão de visão, né? Todo mundo sabe qual é o EPI correto. Foi uma coisa inédita, assim, de todo mundo olhar e dizer, não, esse EPI realmente é o correto, não é o correto, então vamos usar pedir Eu o acho que a certo. Mirella aqui é enfermeira também, que ela está dizendo, estamos Não, numa situação... psicóloga. Psicóloga, Psicóloga. estamos numa situação emocionalmente exaustiva. Imagina, Mirella. Sinto profundamente, mas é. Respiradores, tem? Tem. Ou também... Esse tem seu foi assim, tem pensado. Tem Não, tem mesmo e porque, todos... olha, quando não tem, a gente tá tendo muita parceria, né? No privado, principalmente, porque no público, querendo ou não, se não consegue no hospital, a gente consegue transferência para o outro. No público, eu fico numa unidade de semi-intensiva, onde eu tenho respiradores para casos de emergência e nunca faltou. Repito a dizer, a gente nunca deixou de entubar um paciente por falta de respirador ou por falta de vaga. Nunca existiu isso em todo esse momento. Não estou falando coisas absurdas e, assim, estou sendo realmente sincera. Não, realmente não Sim. tem. E na rede privada, quando a gente não tem vaga, a gente tem parceria também. Nunca faltou assim, não deixei de levar um paciente para UTI por falta de vaga. Graças a Deus, assim, eu digo porque eu sei que em muitos locais faltaram. A gente está numa pandemia, isso realmente é uma coisa que poderia acontecer. Por isso que a gente pedia muita conscientização das pessoas para ficarem em casa. Mas, assim, não chegou a faltar, entendeu? Ficou no limite. Chegou E da gente Maceió dormir. chegou, olha, você está sendo acompanhada aí por uma pessoa, Adriana, lá de Buenos Aires, viu? Vixe, que chique, gente. Eu sou uma Que pessoa... ela vai ser uma dos bate-papos nossos também, sobre Ai, que superando coisa desafios. maravilhosa. Você disse que os respiradores têm tudo. Aqui em Maceió, particularmente, onde você, nos dois hospitais, você trabalha no público e no privado, você tiveram que escolher pacientes ou não chegou a isso? Não, a gente não chegou a escolher paciente, né? Mas a gente Escolher tem no paciente sentido de, vamos explicar, né? Não de faltar é escolher equipamento. quem vai ser entubado e tal, né? Não. Graças a Deus, assim, pelo menos nos plantões que eu peguei, pelo que a gente conversa com os colegas, né? Dos outros plantões, a gente nunca decidiu esse vai porque só tem respirador para esse ou só tem respirador. Não, nunca existiu isso. Graças a Deus. E por isso, assim, que eu não acho que o governador, eu não tô aqui para defender política nem nada contra isso. Eu não acho que ele está sendo imprudente. Muito pelo contrário, né? Eu acho que pelo fato das pessoas ficarem nesse isolamento,
a gente conseguiu que isso acontecesse. O meu medo é agora, quando soltar, né? De ter uma segunda onda, vamos dizer assim. Mas como assim? Essa segunda onda que tanto fala, explica pra gente o que é que significa uma Porque o primeiro recontaminação. pico dos hospitais chegarem a colapsar, né? Que a gente quase chegou. Foram várias campanhas solicitando que ficassem em casa, para que a gente já estava quase no limite. E aí, por ficar em casa, a gente viu que diminuiu. Isso que realmente não é que diminuiu, que se manteve naquela situação. Então, meu medo da segunda onda é que realmente aconteça uma contaminação em massa e de algumas pessoas acabem assim, porque eu vou usar como exemplo de casa mesmo. Minha avó é uma pessoa extremamente danadinha. Ela quer ver na rua. Eu fico para infartar com ela. Tenho vontade de enforcar. Tem hora da minha filha por louca. Então, assim, ela acha que eu já passei pela febre amarela, pela peste bubônica, uma Covid não vai me derrubar. Ela é desse jeito. Ela é nessa situação, H1N1, que não sei o que, não vai me derrubar. Então, assim, por ver a minha avó assim, nessa situação, eu acho que quando soltar, as pessoas vão dar uma relaxada. E aí entra o perigo dos grupos de risco, né? Minha avó é uma pessoa do grupo de risco e muitas outras pessoas podem acabar dando uma relaxada. E é isso a minha preocupação, que o grupo de risco tem a maior probabilidade de uma doença mais avançada, entendeu? Entendi. Vamos explicar para as pessoas. Tem outra argentina também, viu? Aí na live. Ah, minha E que, filha, você gente, tá. tá muito Menina. internacional essa live. A Ave Lucas. Maria. A gente falou com ela. A Lucas, a gente falou outro dia. Você tá internacional. Tássia Oncologia, te amo. Ótimo. Quem tá dizendo aqui é a Murinha. Eu não Icla. sei como é. Icla, isso. Icla é um nome difícil. Esse povo chique, minha filha. Esse povo chique, chique, chique. Vamos falar os grupos de risco. Não quer demais, mas assim, detalhando, né? Tipo, idosos é grupo de risco. Por quê? Aí não, idosos, mas quem é Porque fica hipertenso. Pra isso, gente diabetes. dar uma, né? Peraí, a Carla disse antes, eu acho que muitos locais já estão em aglomeração, alguns bairros. Na periferia, os bairros estão funcionando, gente. Está funcionando, está tudo Tá normal. normal. Desde o começo. Aqui embaixo eu falei, a gente teve um bate-papo com o motorista de Uber, que ele disse que tem 2 postos de combustível onde a galera mais poderosa se aglomera para beber, ouvir som, curtir e tal. E quer dizer, que a consciência não está havendo. A falta de consciência não é só lá no bairro periférico, não, porque aqui também. Não. Sim, mas vamos As pessoas falar se reúnem, né? Se reúnem, Do sim. quê? Cortou, Sim. gente? Grupos de risco. Não, tô te ouvindo. O que é mais especificamente? Tá me ouvindo? É que dá umas cortadas às vezes. Agora eu tô. Aí dá uns pause assim. Você quer saber o quê, Mônica? Você às vezes está assim. Mas eu queria Que é saber. isso? Vamos esclarecer Isso é sobre os grupos de risco. Grupos de risco. Vamos dizer quem Então, são riscos. os idosos, como a gente sabe, pela vulnerabilidade, né? E tudo, não aguentam tem toda uma situação de doenças também oportunistas durante a pandemia, né? Além da Covid, de não conseguir sair do tubo. E por si só já é difícil. As pessoas, os hipertensos, diabéticos, os obesos, tô vendo muito obeso, mais especificamente, pessoas com problemas renais, doenças oncológicas, que ficam mais imunes, mais imunes não, desculpa, ficam mais susceptíveis às infecções mesmo. É o grupo que a gente tá vendo maior de risco mesmo. Mas isso não quer dizer porque o que é que acontece também que eu fui vendo? No início da pandemia, por dizer que era idoso, então as pessoas que tinham 20, 30 anos achavam que não estava na zona, né? Não, eu tô tranquila, não tava numa zona de conforto. E eu lembro que no meu primeiro plantão da rede pública, um rapaz chegou para mim e falou: rapaz, eu achei que jamais ia pegar essa doença, eu me arrependo. Ele muito cansado, mas ele saiu, foi de alta legal, mas ele sofreu muito porque é um desconforto respiratório. Imagina, você tá faltando ar, é uma sensação absurda, né? Ruim. Então aí ele disse: olha, eu não imaginava, se eu soubesse, eu não tinha subestimado tanto essa doença. Eu disse: meu filho, faça vídeo, explique às pessoas, porque assim, ele disse, eu ia pra rua, eu conversava, eu não gostava de usar essa máscara, é um sapo, e ele teve que internar e sofreu muito, teve muito medo da morte,
né? E aí ele realmente saiu, e é graças a Deus que ele não complicou. Ele internou, conseguiu ficar na semi-intensiva e sair. Não agravou, né? Graças a Deus. Mas a gente já Seu pai viu, está já dizendo perdeu aqui. gente jovem. Entendi. Seu pai está dizendo, Eita, eu estou obeso. E a meu pai tá dizendo Adriana que... lá da Argentina, que está obeso. Eita, gente. Seu pai. Eu me E a preocupo, né? Adriana Me está preocupo dizendo, demais. a Adriana lá da Argentina está dizendo que as pessoas estão meio inconscientes, não é mesmo? Você concorda com ela? Concordo. Mas a Guiada está dizendo que toma própolis vermelho, mas né, vamos dar um carão. Vamos dar um carão no Aguiar, no seu pai. Ei, painho, isso própolis vermelho não é a cura, não, gente. Pelo amor de Deus, eu trato de fazer uma dieta. Pular corda em casa. Ele disse que ia dar corda pra minha avó, trato dele pular corda em casa. Pelo amor de Deus, eu me preocupo muito com o painho. E ele é também todo caloroso, né? Ele precisa das pessoas para viver. Eu puxei esse lado a ele, né? Então, eu imagino que ele fica querendo aprontar, sair. Querido, pelo amor de Deus, e a gente higienize as mãos. Você teve ataques à geladeira, comeu mais, sentiu isso? Querida. Quando você chegava em casa. Todos eu acho, neurótica, né? Eu sou neurótica porque eu já tive 103 quilos, né? Isso também foi uma superação de desafio. E emagreci 40 de dieta. Ai, que legal. Foi mesmo. E fiz uns ajustes depois que emagreci tanto. Então, eu sou muito neurótica com a alimentação, sendo que minha amiga não tinha condições. Então, eu fiquei muito íntima do doce. E como eu parei de tomar um pouco... Eita, meu Deus, calma, gente. Que tá querendo parar aqui a minha... Agora cortou, peraí. A sua... Congelou. Não, você tá colocando... E agora, gente? Agora sim. E agora? Agora sim. Pronto. Peraí, ainda tá meio congelando. Não, imagina. Desculpa. Sim. Não tem que... Então, isso é live. É vida normal. É assim mesmo. Sim, você estava dizendo que ficou assim com os doces. Amicíssima do doce. Amiga íntima do doce, do salgadinho, das idas à geladeira, me sabotando mesmo. Foi triste. Mas não tem quem não... Tem que canalizar para algum lugar, né? Infelizmente tem, porque a tensão é muito grande. Você, quando chega... Eu não sei nem se você volta para casa todo dia ou só volta no final de semana, porque você trabalha... Não. Como é isso? Eu volto todos os dias, mas eu dou um plantão de 24 horas semanal, entendeu? Também. Aí tem noite que eu não durmo em casa. Agora, assim, eu também, como eu gosto dessas conversas... Mônica? Tô ouvindo. Tá me escutando, né? Ficou estátua, gente, tão perfeitamente. Não, é porque eu estava... Enquanto você está falando, para que as pessoas que estão participando, eu tenho que ler o que elas dizem, né? Porque senão é chato a pessoa só ficar assim, ouvindo a live. Não, eu sempre procuro interagir. Entendeu? Muito bem. Então, assim, a Lucas é sua amiga, é lagoana, amiga. Ela é alagoana, eu sei que é. Eu só me esqueci o primeiro nome, tu acredita? E a Lucas me ajudou tanto. A lagoana, amiga, eu sei que é. Aqui, ó, a C. Lucas. O seu pai tá dizendo, tá dando risada. Não, a Adriana dando risada. E tá dizendo que eita, sotaque lindo da gente, que ela é baiana. Lucas, me diz de novo o seu nome, que eu me deu um branco agora. Já pensou? Eu fiz uma live com ela. O Aguiar tá dizendo, vou levar um pote de sorvete para você. Não, tô falando com a Adri. Tá. A Lucas tá dizendo... Porque eu falei que sotaque lindo. Entendi. Minha gente, não me confundam, não me endoidem. Clique aí, Cláudia. Isso mesmo, é a Cláudia. Você tá com a Cláudia e a Adriana, viu? Se são de Buenos Aires, uma é baiana, a Adriana, e a outra é de Maceió, a Cláudia é de Maceió. Tô respondendo a Adri. Tá. Não me deixe doida, Cláudia. Gente, cliquem aí no coraçãozinho e perguntem, porque ela é o ouro aqui para a gente perguntar. Porque é uma enfermeira que está na linha de frente, no hospital público e no outro privado. A gente está com as duas versões aqui para que vocês possam fazer muitas perguntas.
E mais Isso mesmo. uma, não é verdade? Porque tem. Fiquem à vontade. Porque a doença causa essa. É um endurecimento dos alvéolos do pulmão, de que o vírus causa o quê? Que é preciso, a pessoa fica sem ar e é preciso entubar. Para eu não ser tão científica, né? Para eu ir na parte mais didática, ela consegue atingir os pulmões de uma forma que dá uma deficiência respiratória e compromete todo o pulmão, vamos dizer, ou parte dele. Por isso que aí vem os agravamentos, de acordo com cada parte que é comprometida, mais a clínica do paciente. Então, a gente tem paciente que tem 75% de pulmão comprometido, mas que clinicamente responde bem. E aí a gente tem paciente que tem 25% Peraí, só. 75% do pulmão comprometido e responde clinicamente Consegue O que é o responder. responde clinicamente bem? Não Ele precisa consegue ser. sair sem agravamento. Apesar de numa tomografia, a gente vê que precisa de um tubo. Meu Deus, esse paciente daqui a pouco vai precisar de um tubo, mas ele consegue responder bem as terapêuticas que são padronizadas por protocolos institucionais. Mas a gente tem paciente também que tem, às vezes, 25% do pulmão comprometido e não responde bem. Mas o que é que a gente evidencia isso? Que quem tem comorbidade, quem é obeso, né, que não deixa de ser uma comorbidade, pacientes que são imunosdeprimidos, eles acabam agravando mais. Por isso que tem toda essa história do grupo de risco, entendeu? Entendi. Mas, assim, Mas isso é como se fosse uma pneumonia, a pessoa tem uma pneumonia num estágio bem avançado. É esse o comportamento do pulmão, a grosso modo? A grosso modo, a gente pode dizer assim, bem avançado mesmo. Que dá Seria uma coisa bem mais severa, né? E bem mais severa porque é um vírus e ele é como se ele fizesse vários coágulos, trombos dentro do pulmão, entendeu? Olha, a Carla Almeida está perguntando, depois que a pessoa tem Covid e se recupera, o pulmão volta ao normal? Gente, isso é mistério. Tem gente que volta, tem gente que ainda tem uma sequela, a doença é muito nova, né? A gente não sabe ainda qual é realmente a fisiopatologia exata dos agravamentos. Então, assim, é uma coisa que a gente ainda está para descobrir. Então, assim, isso depende muito do condicionamento também clínico do paciente. Sequela seria o quê? Ficar com a tosse, ficar com manchas no pulmão? Fica com falta de ar? Ficar com mancha, no grosso modo falando. São sequelas que a gente ainda está vendo, tem muitos estudos, né? Que então, assim, sabe, ainda está tudo muito obscuro, na verdade. A Adriana lá que mora no Buenos Aires, eu estou valorizando. Não estou desvalorizando os outros, viu, gente? É porque ela está perguntando de longinho e está participando. Fica imune uma vez que tem o vírus e ela pergunta ainda, pode voltar a ter o vírus? É isso que a gente ainda não tem certeza, mas pelo indício, vamos dizer assim, o andar do carruagem fica, né? Porque a gente não vê, mas já escutamos casos e já vimos de pessoas que voltam à doença, mas a gente não sabe se a pessoa não conseguiu se recuperar ainda ou se realmente foi um retorno da patologia, né? Porque vamos entender que uma gripe, cada ser humano, cada organismo responde diferente. Então, tem gente que quando pega uma gripe, ela consegue ficar bem com 2 dias, 3. Tem gente que já demora isso. Então, assim, a gente entende que fica imune pela quantidade de não saber reinfecção. Mas tem pessoas que ainda falaram que voltaram. Então, ainda não está muito claro isso. Então, estamos esperando novas portarias da OMS para ver o que é que ela fala, se posiciona, mas é tudo muito novo ainda. A Carla está dizendo aqui, misericórdia, você deu uma congelada na imagem, mas deu uma congelada na imagem você, mas a gente continuou ouvindo o áudio. Sua mãozinha está assim, congelada, agora está assim, mas eu acho que alguém ligou para você aí, não foi não? Tem um telefone chamando aí. Será que é o seu? Oi, oi, oi. Não, ligou não, botei não perturbe, já para ninguém. É o interfone. Ah, tá, pronto. A pessoa bota não perturbe no telefone celular e o interfone fica tocando para atrapalhar a minha live, gente. Não, mas é assim mesmo, faz parte do show, minha filha, até dos famosos. E também, faz parte.
qual a orientação que você dá para as pessoas? Ainda tem essa história toda de usar a máscara e Com certeza. aquele acrílico Face que é o shield, shape. É, face shield. você acha que aquilo é importante? Eu sou do tipo de pessoa que eu acho importante a proteção, usar a máscara. Mas se a pessoa se sente segura com o face shield, ela utiliza o face shield. Não tem problema, porque o psicológico influencia muito, entendeu, Mônica? Então, assim, eu acho que quem tá na linha de frente é que precisa, que tá com contato com secreções, mas se a pessoa se Eu sente... já tô pirada. Eu uso aqui e uso aquele. Ah, E então, se ainda você não se sente uso segura, óculos. você não se sente segura, você não tá bem, você não se Seguríssima. sente... Então E você não ainda tá bem. ando com o álcool Ah, 70 eu não sei se o nome é aquele vaporizador, que quando eu pode falar. toco lá no negócio, eu... Não, Aqui. eu tenho É uma uma amiga que tá caindo neurose. a mão, já. Eu tenho uma amiga que tá caindo a mão, porque ela só usa, é o tempo, ela fala pra pessoa no hospital e bota álcool. Depois ela fala, querida, daqui a pouco não tem mais álcool pra gente, porque você só vive utilizando álcool, já virou uma doença. Nunca vi, não. Mas pecar por excesso, né? E a gente É. brasileiro toma muito banho, mas lavava muito poucas mãos, né? Ah, com E, certeza, com e certeza. não sei se a gente vai ter isso, porque é até cultural, talvez, ou falta de educação, não sei. Mas homens vão ao banheiro, mulheres muitas vezes vão ao banheiro, não lavam as mãos, e as mãos é preciso lavar, e a gente é um dos povos que mais toma banho, mas que menos lava a mão. Então, assim, é Verdade. uma contradição que, né? Você acha que nós vamos ter segurança ou daqui a quanto tempo, só mesmo com vacina? Eu sei que você não é médica, mas você lida com esse público, com Não, esse pra eu me alvo. sentir segura mesmo, eu que gosto de uma baladinha, de uma saidinha, pra eu me sentir à vontade, eu acho que precisa vir a vacina ou um medicamento que seja específico para o tratamento, que não É. seja específico para as complicações. Mas, assim, desculpa. Mas, para eu me sentir segura, eu acho isso. Mas, caso a doença não volte, isso for uma coisa que tiver de certeza, então eu também vou começar a me sentir segura. Mas eu, particularmente, só vou me sentir segura quando tiver realmente um medicamento para isso. E eu, Mônica, não quero tomar essa vacina chinesa que está aqui em parceria com o laboratório brasileiro, não. Eu não. Eu quero a de Londres, dos Estados Unidos, ao que for. Tem que ter muita ciência, assim. Eu Né? valorizo. Vai testar nos chineses Mas assim, mesmo, né? Mônica, mas eu vou lhe dizer assim, o povo brasileiro também é muito inteligente. Eu não subestimo, né? Contanto que seja Não, uma eu não coisa. estou subestimando, eu estou sendo irônica, porque, afinal de contas, muita coisa poderia ter sido evitada, a meu ver, pelo que a gente observou até agora, se isso tivesse sido divulgado. Claro que é toda uma sistemática governamental de lá, cultural, Com abafa, certeza. não é? Mas, assim, quando ela chegou avassaladora. Mas, Foi o Mônica, mundo até inteiro. hoje, desculpa atrapalhar, mas Uhum. até hoje, a gente vê que muita gente ainda esconde, né, o real. No início, mesmo com a doença muito avassaladora, na loucura de tudo, a gente via que tinha muitos casos subnotificados, as pessoas escondendo com medo mesmo, entendeu? As pessoas acabam, mesmo pela Sim, inteligência... mas lá foi uma questão maior, né? Lá foi uma Com questão maior certeza. porque Com foi certeza. o governo que não deu ciência ao mundo. É outra história, Com né? certeza, é outra A história. Carla está dizendo, eu não tenho mais nem digital. Eita, Carla, então você deve estar Mas a usando. pessoa... Mas aí é uma coisa séria. A pessoa não tem mais digital direito, apesar que o álcool deixa o digital até melhor. Mas o sabão em si, que aí, infelizmente, tanta gente usando o álcool, esquecendo realmente de lavar a mão. De tanto que a gente fala que substitui, mas o sabão resolve também muito bem. Então, lavar a mão direito na técnica, conforme a técnica, resolve bastante. A Mirella, que está dizendo, lavar as mãos se tornará um hábito. Eu não sei não, que viu? sim, né? Porque o povo aqui brasileiro tem uns esquecimentos. Faz umas Eu acho. Eu acho. Quer dizer, eu tomara que a gente tenha isso como hábito, porque
a gente se esquece muito rápido das coisas, né, que passa. É, Vai depender muito do trauma de cada um. vai. Eu acho que quem teve Covid, eu acho que vai lavar a mão, pé, olho, vai, né? Tá. Tudo. Aqui em casa, minha mãe ficou tão neurótica que só cheira água sanitária, minha gente. Uma coisa assim, absurda. Só não tem outra coisa. É água sanitária. Você transpira, gente. Nunca mais eu vi o cheiro de desinfetante. É só água sanitária pura. As minhas roupas podres de água sanitária branca. É uma coisa horrível. Mas tudo bem, né? Se é pro bem, graças a Deus. A Josiane está dizendo, infelizmente, tem gente usando tanto álcool e esquecendo do principal, que é a lavagem das mãos. Aí a Joyce dizendo, mas o pessoal não levou a sério. E hoje tem gente que ainda brincando com fogo, tá dizendo a Joyce, né? Josenira, excelente, dinâmico e simpático bate-papo. Josenira, muito obrigada. Se quiser perguntar, fique à vontade. E, gente, esse coraçãozinho é para vocês clicarem para poder a live se expandir. Por favor, coloca isso. Né? Por favor, porque cada vez mais o Instagram vai vendo que tem mais pessoas e vai convidando mais pessoas. Pelo menos é isso que eu entendi. Não é isso que você é high-tech, eu não sou. Não é isso, Tassiana? Não, e eu vou lhe dizer, viu, que eu adoro essa era digital, que tem sido uma distração também para mim, viu? Como eu gosto de falar, conversar. Então, fazer TikTok, que é umas dancinhas, envolve todo mundo, meu irmão, minha mãe, todo mundo para participar, minha avó, meu pai, nos TikToks e tudo, para poder distrair a cabeça. Às vezes faço pergunta, converso com o povo, porque é uma das coisas que realmente vem me ajudando, né? Porque as pessoas, vai se concentrar só para estudar, meu irmão, você está na pandemia, tenha calma, deixa eu respirar também, né? Olha, o pessoal só toca no coração quando eu estou dizendo, não, gente, é para trocar muito. A Adriana está dizendo maravilhoso esse bate-papo. A Adriana, lá de Buenos Aires. Ótimo. Eu tô me sentindo chique, viu? Com essa pessoa. O Aguiar, TikTok que eu diga. KKKKK. Ale, a sua tia. Ale, minha... Bom, seus colegas, você está numa exaustão física e mental? Tô mais na exaustão mental, assim, eu tô precisando de uma férias, mas não é de uma férias de trabalho, é uma férias de Covid, né? De não escutar mais isso. Tô numa exaustão mental mesmo, assim, eu não vou dizer a você que todos os dias são bons, né? Tem dias bons, dias ruins, mas assim, eu fui criada com um embasamento de muita fé, né? O mais importante é que tem Deus todos os dias. E assim, graças a Deus, eu tô rodeada de pessoas que me ajudam bastante pra gente continuar na batalha, a gente ajudar a outra, são amigas, e dessas muitas amigas profissionais, tem a minha família que dá muito suporte. Não posso negar, assim, então tem dias que eu chego realmente sem querer falar, ou então que eu me isolo sozinha, vou pra casa da minha avó e ela vem pra cá, né, me isolo totalmente, mas assim, no outro dia eu já me acordo bem, por isso que eu digo, tá no trabalho, me faz esquecer toda a pandemia e fazer o melhor, eu tô focada em tratar, curar aquele paciente, ele ficar bem, ajudar, então assim, eu trato realmente aquele paciente, não tô fazendo marketing nenhum, né? Nem preciso disso. Eu trato aquele paciente, quando eu olho, eu tento olhar ele como se fosse meu pai, ali, a minha mãe. Tanto na rede, eu tenho mais contato com pacientes do Covid na rede pública, que é onde eu tô no setor específico. Então, assim, eu tento olhar para ele, podendo ali ser minha mãe, podendo ser meu pai. Então, eu tento realmente fazer o melhor. Às vezes, mentalmente cansa. O maior desespero que eu tinha é de ver uma paciente ou alguém da minha família ou alguém que eu conheço morrer por falta de ar na minha frente. Porque, infelizmente, eu recebi muitos vídeos no início da pandemia, assim. Então, assim, de pessoas, então foram vídeos muito sensacionalistas, que me causaram muito mal. Entendeu? Então, hoje eu tô tentando também evitar certas coisas, que é um filtro pra mim. Entendeu? Pra eu conseguir ficar bem. Com certeza. Mas, assim, eu tento ver o que é pra ver, o que é de notícia importante eu tento escutar, mas também quando eu não tô no dia legal, eu prefiro não escutar, eu vou fazer um TikTok, eu vou assistir uma live de que eu gosto, eu vou ler oração, tem dias que eu tô dançando, que eu tô cantando, louvando gospel, tem dias que eu tô dançando funk, sem julgamentos, super de boas, pra poder conseguir controlar e viver durante essa pandemia bem. Sim, senhora. Olha, faltam 42 segundos. Eu só vou dizer aqui, tem que compartilhar os aviãozinhos.
Assim convidamos outros. Adriana, depois você me explica isso no meu privado. E Edneuza disse que adorou essa live. E eu tenho só a agradecer a você por ter participado. A Angélica disse que está turva, mas é a internet. E a acessibilidade, a Mirella, te faz crescer, amiga. Muito obrigada. 16 segundos. Amei conversar com você. Foi facinho, facinho, não foi? Foi, gente. Eu tava super nervosa, mas foi de boa. Beijo, senão vai desligar. Beijo, vai desconectar. Beijo, beijo.